Por que ninguém ousa admitir que Oumuamua pode ser tecnologia alienígena? Algumas de suas características parecem desafiar todas as leis conhecidas da física. Os cientistas dizem que não é um cometa, não é um asteroide, e pode nem mesmo ser formado naturalmente. Então, o que é? Por que toda explicação parece estar evitando uma verdade mais perigosa? Nesta jornada, não discutiremos misticismo. Falaremos apenas de evidências, em busca de uma resposta mais precisa. Mas para entender verdadeiramente o choque que Oumuamua trouxe, temos que voltar ao momento em que ele apareceu pela primeira vez. Em 19 de outubro de 2017, o telescópio Pan-STARRS RS-1 no Havaí capturou sua imagem. No início, os cientistas pensaram que era um cometa comum e o nomearam C/2017-U1, mas, estranhamente, ele não tinha coma nem cauda. Alguns dias depois, foi reclassificado como um asteroide com a designação A2017-U1, mas, à medida que os cálculos se aprofundaram, eles descobriram que este objeto estava seguindo uma trajetória hiperbólica. Em outras palavras, não estava orbitando o Sol, estava acelerando para longe de todo o sistema solar. Então os cientistas tiveram que criar uma classificação totalmente nova para ele. Foi oficialmente nomeado Oumuamua. Esta foi a primeira vez na história da humanidade que testemunhamos um visitante do espaço interestelar. O nome vem da língua havaiana e significa um batedor ou mensageiro de um lugar distante que chega primeiro. Por um lado, é uma homenagem ao telescópio que o descobriu, por outro, sugere seu status especial como precursor. E desde o primeiro segundo em que apareceu, tudo estava errado. Sua velocidade era muito rápida, sua órbita muito estranha, não parecia com nenhum dos velhos conhecidos em nosso sistema solar, era mais como um intruso. Ele passou brevemente pelo Sol, entrando até mesmo na órbita de Mercúrio. Lá, sua velocidade atingiu impressionantes 87,7 km por segundo, antes de ser catapultado pela gravidade do Sol, voando de volta para o espaço interestelar sem um segundo olhar. Em apenas algumas semanas, astrônomos de todo o mundo se apressaram para observar seu comportamento. Enquanto ele girava pelo espaço, as pessoas ficaram espantadas ao descobrir que seu brilho mudava erraticamente, como se um objeto muito longo, estreito ou até mesmo plano estivesse girando. As primeiras estimativas sugeriam que ele poderia ter até 400 metros de comprimento, com uma proporção de até 10:1, como um charuto cósmico flutuando pelo espaço. Mas uma análise mais aprofundada de sua curva de luz propôs outra suposição. Talvez fosse mais como uma panqueca cósmica, com uma proporção entre 6:1 e 6:1. Qualquer que fosse sua forma, era diferente de qualquer cometa ou asteroide que já tínhamos visto. Não era muito grande, apenas algumas centenas de pés de largura, com uma superfície vermelho escura. Isso provavelmente foi o resultado de um bombardeio de longo prazo por partículas de alta energia durante sua jornada cósmica. Mas o que era mais difícil de aceitar era que não mostrava vestígios de gás ou poeira que um cometa deveria ter. A astrônoma Karen Mitch disse uma vez, mesmo quando estava passando pelo Sol, mesmo com nossos telescópios mais potentes, não conseguimos ver uma única partícula de poeira saindo dele. Mas o mistério estava apenas começando, sua trajetória não podia ser totalmente explicada apenas pela gravidade. À medida que se afastava do Sol, exibia uma fraca aceleração não gravitacional, como se alguém o tivesse empurrado suavemente por trás. Geralmente, a liberação de gases de um cometa causa esse fenômeno. Mas nenhum vestígio de gás foi detectado em Oumuamua. Isso mergulhou toda a comunidade científica em um paradoxo. O que é um corpo celeste sem cauda e sem liberação de gases, mas que ainda assim está acelerando? Estava liberando algum tipo de substância que simplesmente não podíamos ver, ou não era um objeto formado naturalmente? O público rapidamente começou a especular: poderia ser uma espaçonave alienígena disfarçada de corpo celeste? Quanto aos cientistas, embora a maioria ainda se inclinasse para uma explicação natural, cada hipótese que eles propunham parecia pouco plausível e até mesmo contraditória. Só sabemos de uma coisa: Oumuamua esteve aqui, mas o que era e por que veio, ninguém pode dizer com certeza. Para decifrar o código da aceleração invisível de Oumuamua, 2 cientistas em 2020 propuseram uma conjectura muito ousada. Darius Seligman e Gregory Laughlin sugeriram que o corpo de Oumuamua
poderia não ser feito de rocha, metal, gelo ou gás, mas de uma substância extremamente rara, gelo de hidrogênio molecular. A hipótese deles é a seguinte: nas profundezas distantes do universo existem regiões chamadas nuvens moleculares gigantes. A temperatura lá é próxima do zero absoluto, e é possível que corpos celestes como icebergs de hidrogênio se formem. Este gelo de hidrogênio sublimaria ao se aproximar do Sol, passando diretamente de sólido para gasoso sem precisar de temperaturas muito altas. E essa sublimação não seria um jato violento como em um cometa normal. Seria uma liberação uniforme, silenciosa e quase invisível, como se toda a superfície do objeto estivesse coberta por minúsculos propulsores invisíveis. Como o gás de hidrogênio puro é quase indetectável em luz visível e infravermelha, ele não brilharia nem deixaria uma coma ou uma cauda. Então, visualmente, pareceria um asteroide, mas sua trajetória se comportaria mais como um cometa disfarçado. Este modelo é de fato muito inteligente. Ele explica as duas maiores questões de uma só vez: por que não tinha coma e por que estava acelerando. E poderia até explicar a forma estranha de Oumuamua. Os dois cientistas apontaram que a sublimação contínua do gelo de hidrogênio faria com que o objeto perdesse massa lentamente, erodindo suas bordas e alongando suas proporções gerais. Isso poderia explicar por que era tão longo e estreito, como um charuto cósmico. Eles também enfatizaram que tais corpos de gelo de hidrogênio só poderiam se formar em ambientes interestelares extremamente frios e densos, como o núcleo de uma nuvem molecular escura, onde a temperatura é próxima de 3 Kelvin, o lugar mais próximo do zero absoluto. Se Oumuamua realmente partiu de lá, não seria surpreendente se tivesse vagado pelo espaço interestelar por centenas de milhões de anos. E nessa jornada, foi gradualmente erodido por raios cósmicos, até que entrou silenciosamente em nosso campo de visão. Esta imagem é de fato cativante, um iceberg primordial, à deriva da fronteira fria e profunda do universo. Sem cauda, sem som, mas carregando uma jornada de centenas de milhões de anos. Mas esta hipótese também gerou rapidamente um debate intenso na comunidade científica. Mais tarde naquele ano, Chen Huang e Avi Loeb publicaram um artigo de refutação. Eles argumentaram que, embora a teoria do gelo de hidrogênio parecesse elegante, ela simplesmente não se sustentava. O primeiro problema que eles apontaram foi a luz das estrelas. Mesmo a luz estelar mais fraca da Via Láctea, brilhando por milhões de anos, seria suficiente para aquecer e evaporar lentamente o gelo de hidrogênio. Eles calcularam que um corpo de gelo de hidrogênio do tamanho de Oumuamua evaporaria completamente em 10 milhões de anos. No entanto, a trajetória de voo de Oumuamua sugere que sua idade poderia ser superior a 100 milhões de anos. Apenas neste ponto, o modelo do gelo de hidrogênio já era contraditório. Ainda mais grave se Oumuamua realmente viesse do núcleo de uma nuvem molecular densa, teria que passar por grandes quantidades de gás e poeira em sua saída. Esses impactos o teriam feito evaporar ainda mais rápido, ele simplesmente não teria sobrevivido até hoje. Mas a refutação mais fatal ainda estava por vir. Huang e Loeb apontaram que icebergs de hidrogênio deste tipo provavelmente não podem se formar em primeiro lugar. Os grãos primordiais de gelo de hidrogênio são extremamente instáveis e seriam perturbados pela luz das estrelas e pelo calor, se dissipando muito antes que pudessem se fundir em um iceberg. A conclusão foi direta e brutal: um corpo de gelo de hidrogênio puro não poderia ter vindo à deriva de uma estrela distante. Ele teria derretido há muito tempo em sua jornada como um floco de neve cósmico. Este debate é a ciência em sua forma mais real. Não se trata de quem está certo ou errado, mas de um processo de avançar constantemente em direção à verdade através da refutação. E neste ponto a questão voltou aonde começou: se não era um iceberg de hidrogênio, então o que era? Neste ciclo de hipótese e refutação, a comunidade científica acolheu a próxima nova ideia, e essa é a pista que vamos discutir. Depois que as velhas hipóteses foram derrubadas uma por uma nova explicação finalmente surgiu em 2023. E desta vez, fez muitos cientistas concordarem.
A hipótese foi proposta pela química Jennifer Bergner e aquele nome familiar, Daryl Seligman. Eles se uniram novamente para oferecer uma possibilidade mais realista. Oumuamua pode não ser feito de algum raro gelo de hidrogênio, mas apenas de um corpo celeste gelado muito comum. Era mais como um fragmento de um cometa, mas durante sua jornada de centenas de milhões de anos, passou por algumas transformações inesperadas. A visão deles é esta: este corpo rico em gelo de água foi constantemente bombardeado por raios cósmicos enquanto viajava pelo espaço interestelar. Essas partículas de alta energia podiam penetrar profundamente no gelo e desencadear reações químicas sutis, mas reais. Sabemos por experimentos de laboratório que, quando o gelo de água é irradiado, algumas de suas moléculas se quebram para formar gás de hidrogênio molecular, que então fica silenciosamente preso dentro da estrutura do gelo. Este hidrogênio não escapa, mas fica preso no gelo de água amorfo, escondido nos minúsculos poros do corpo de gelo na forma de microbolhas. Ao longo de milhões de anos, este corpo celeste acumulou silenciosamente um considerável reservatório de gás de hidrogênio. Até 2017, quando Oumuamua entrou pela primeira vez no sistema solar e se dirigiu para o Sol, ele começou a aquecer, mas não de forma dramática. A temperatura de sua superfície nunca foi alta o suficiente para derreter o gelo de água, e nenhum vapor de água foi detectado nas observações. Mas este pouco de calor foi suficiente para despertar a energia adormecida dentro dele. À medida que a temperatura subia, o gelo de água começou a recristalizar. A estrutura do gelo foi reorganizada e o gás de hidrogênio que estava preso nos poros foi liberado. Este processo foi suave e estável, mas foi o suficiente para criar um impulso lento e contínuo. Bergner e Seligman calcularam que, se este corpo liberasse apenas algumas dezenas a centenas de gramas de hidrogênio por segundo, seria o suficiente para causar a aceleração não gravitacional que observamos. E o que é mais engenhoso é que este processo de liberação é silencioso. O hidrogênio é extremamente leve e estável. Ele não brilha, não reflete a luz, não tem cauda nem coma. Mesmo que houvesse poeira misturada no gelo, as partículas permaneceriam presas na camada de gelo e não sairiam voando. E assim você obtém uma forma de propulsão que tem impulso, mas sem rastro, soa quase como um motor furtivo. Esta é uma explicação extremamente elegante. Gelo de água comum mais raios cósmicos formam hidrogênio aprisionado. Adicione um pouco de calor do Sol e você pode ativar um mecanismo de propulsão quase indetectável. Não requer matéria exótica ou condições complexas, e corresponde perfeitamente a todas as características conhecidas de Oumuamua, uma superfície vermelho escura, consistente com um remanescente de cometa que passou por um longo desgaste espacial. Nenhum gás detectado. Um tamanho pequeno. E a aceleração não gravitacional em sua trajetória de voo podem ser explicadas. No final, Bergner e Seligman chegaram a esta conclusão. Oumuamua é provavelmente em essência, apenas um corpo comum semelhante a um cometa. É que ele dormiu por muito tempo nas fronteiras congeladas do universo. E nessa longa peregrinação, acumulou silenciosamente um motor movido a hidrogênio em suas profundezas geladas. E quando foi despertado pela luz do Sol começou sua fuga invisível. Não tinha uma cauda deslumbrante nenhuma reação visível, mas suas ações realizaram um verdadeiro ato de camuflagem. A razão pela qual esta hipótese do cometa disfarçado rapidamente ganhou força é porque ela juntou todas as pistas espalhadas sem recorrer a naves espaciais alienígenas, tecnologia negra ou matéria exótica. Um fenômeno tão estranho pôde finalmente ser explicado por uma explicação tão simples, elegante e crível. E esta explicação também nos deixa um aviso. Às vezes, as coisas que parecem mais misteriosas podem ser apenas nós interpretando mal seu silêncio. E a história de Oumuamua pode ser exatamente isso. Ele não veio para nos perturbar, mas para nos lembrar de não olhar apenas para a superfície e não tirar conclusões precipitadas. Enquanto ainda debatíamos o que era Oumuamua, outra pergunta mais profunda nunca foi realmente respondida: de onde ele veio? Ainda temos apenas algumas pistas vagas sobre sua origem, mas os cientistas já propuseram várias especulações plausíveis. Já em 2018, os astrônomos tentaram rastrear sua órbita para trás.
Os resultados mostraram que ele pode ter vagado pela Via Láctea por centenas de milhões de anos, até que por acaso se aproximou do nosso Sol. Sua direção de voo era da constelação de Lira, perto da região da estrela Vega. Mas o problema é que, quando ele realmente passou por aquela área, Vega não estava mais naquela posição. Ele voou por tanto tempo que até as posições das estrelas mudaram. Então, como ele deixou seu próprio sistema estelar? A visão predominante é que ele provavelmente foi expulso durante a formação de planetas em um sistema estelar jovem devido ao caos gravitacional. Nos estágios iniciais de um sistema planetário, os corpos recém-nascidos frequentemente colidem e competem por posição. E esses planetas gigantes de gás, como estilingues gravitacionais, podem arremessar pequenos corpos para fora de todo o sistema em velocidades muito altas para o espaço interestelar. Na verdade, nosso próprio sistema solar é o mesmo. Gigantes gasosos como Júpiter e Saturno provavelmente arremessaram trilhões de corpos semelhantes a cometas para longe, formando o que hoje conhecemos como a distante nuvem de Oort. Então, o lar de Oumuamua pode ter experimentado uma cena semelhante. Um ou mais planetas gigantes rebeldes como canhões cósmicos o arremessaram em sua longa jornada cósmica. Outra possibilidade é que ele tenha vindo de um sistema estelar binário. Algumas pesquisas sugerem que esses sistemas de duas estrelas são particularmente instáveis em sua formação inicial, e são especialmente propensos a ejetar corpos celestes. E outra suposição mais ousada é que Oumuamua pode não ter sido arremessado, mas arrancado. Ele pode ter sido originalmente parte de um exoplaneta semelhante a Plutão, composto principalmente de gelo de nitrogênio. E foi estilhaçado por um impacto violento, e Oumuamua é um dos fragmentos que voaram. Curiosamente, esta teoria também tentou explicar a aceleração de Oumuamua com a sublimação de nitrogênio, mas esta hipótese tem mais problemas do que o modelo de hidrogênio. A comunidade científica dominante atualmente acredita que sua credibilidade é muito inferior à do mecanismo de liberação de hidrogênio pelo gelo de água mencionado anteriormente. Hoje ele já está a mais de 40 unidades astronômicas do Sol, 40 vezes a distância entre a Terra e o Sol, muito além de Plutão, e ainda está acelerando para longe. Agora estamos tentando passar de passivos a ativos, de esperar por milagres a criar oportunidades. Da próxima vez que um mensageiro de um sistema estelar distante passar pelo nosso sistema solar, talvez não tenhamos mais que apenas olhar para cima, perdê-lo e nos arrepender, mas poderemos estender a mão e nos aproximar dele. A questão não é mais se encontraremos Oumuamua novamente, mas quando encontraremos o próximo. E cada visitante interestelar poderia trazer um despertar que transcende a Terra, uma jornada que quebra fronteiras, um diálogo profundo sobre a natureza do universo. Não sabemos de onde eles vêm, e não sabemos para onde nos levarão. Mas de uma coisa podemos finalmente ter certeza: da próxima vez que aquela estrela estranha invadir nosso céu novamente, estaremos prontos para recebê-la.